você pode olhar para lá, tá tudo certo. Tá bem. Estamos aqui agora num papo, dando continuidade a esse nosso primeiro podcast, falando sobre a força da mulher, o protagonismo da mulher no mercado portuário e a questão do assédio. Porque no mês de outubro a gente tem duas datas emblemáticas, a gente está falando aqui sobre prevenção de violência organizacional e também a prevenção em relação à violência contra a mulher. E aí a gente hoje está recebendo várias mulheres que são expressivamente muito importantes no mercado portuário. É um podcast exclusivamente feminino, com uma participação aqui do Fabrício, que fez a abertura e que faz os agradecimentos, que está hoje aqui enquanto diretor do CPEC, que é o organizador desse podcast. A gente vai falar agora com a Sara Kirchner-Maia, ela vai se apresentar, mas é uma mulher que tem também a sua expressão, o desenvolvimento na área portuária e logística. Sara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Bom, obrigada aí primeiro, Fabrício, né, pelo convite aí do CPEC, que vem se destacando aí como instituição de educação e cultura. Eu sou Sara, sou formada em economia, pós-graduada em logística e comércio internacional. Sou mineira de Juiz de Fora, vim morar em Vitória há 15 anos e tem 15 anos de área portuária também, então logo ingressei nessa área e por aí fiquei, né? Quem entra no portuário nunca mais sai. E sou mãe do Davi e do Luca, né, que é a principal função aí de todos os dias. Maravilhoso. E como todas as mulheres exemplares que a gente está recebendo aqui hoje, eu quero começar te provocando a pensar qual é o papel das mulheres, qual é o protagonismo feminino e quanto se impacta dentro do mercado portuário e como você se vê nesse lugar. Bom, acho que a mulher aí traz sempre para o ambiente corporativo um pouco mais de diversidade e perspectivas, né? A gente tem umas perspectivas diferentes, principalmente de diversidade. A gente tem mais equidade, então a mulher sempre provoca essa política de equidade na companhia, né? Ainda mais depois que a gente é mãe, a gente realmente entende o sentido de equidade e empatia ali, que são duas palavras que são muito práticas na maternidade. Então, a mulher tem um lado mais maternal, então, numa decisão que tem mais mulheres, a gente consegue diversificar um pouco o ponto de vista, isso é importante. A mulher também tem muito mais cultura de feedback, então a gente gosta de explicar um pouco mais, de colocar o funcionário, onde ele está, o que ele precisa para chegar, aonde ele vai chegar. Isso é extremamente importante, né, na companhia, para você, de fato, entender o que você precisa fazer. A mulher é muito mais empática e colaborativa, então a gente consegue ter um pouco mais, a Flávia falou a questão de rede, né? A gente ainda tem muito que desenvolver fora, assim, no ambiente de trabalho, mas acho que no ambiente a gente tem bastante empatia e colaboração. E essa questão de mentoria, então acho que a gente ouve mais, a gente consegue escutar mais. Então, quando a gente tem esse protagonismo aí no ambiente de trabalho, eu acho que ajuda bastante, diversifica bastante a decisão. A área portuária é uma área que tem as suas especificidades e, consequentemente, a questão de trabalhos por turno, não é? O revezamento das equipes, muitas vezes o distanciamento das equipes, e a gente tem visto um número expressivo, um aumento expressivo de pessoas que têm se afastado mais dos seus ambientes corporativos e, consequentemente, a gente percebe também um adoecimento dentro dos ambientes corporativos. Então, nós temos o absenteísmo e o presenteísmo, ou seja, pessoas que precisam se afastar porque estão adoentadas, enfim, e pessoas que continuam trabalhando mesmo estando doentes. Como é que você tem visto este movimento no âmbito, e principalmente durante os 15 anos que você tem de experiência no mercado portuário? O mercado portuário, né, é um ambiente de muito estresse, né? Os prazos são muito para ontem, sempre muito apertados. Os turnos são intermitentes, então, de repente, você tem que montar uma operação no domingo para receber um navio que não ia atracar e antecipou o que atrasou. Então, realmente é um ambiente muito dinâmico e isso afeta muitas pessoas, né? Então, cada vez mais a gente tem que investir na saúde mental tanto do colaborador, para ele conseguir trabalhar, conseguir estar lá, conseguir dar resultado, né, que é o que a gente, como liderança, precisa de fato cumprir as metas, como também para ajudar a nossa própria saúde mental, né, porque de fato você ali como líder, se você não tiver uma equipe saudável, você também acaba a sua saúde mental sendo prejudicada. E aí lá na empresa a gente tem alguns programas, né, a gente agora recente aderiu ao Gympass, que é um programa que tem tanto a parte física, saúde física, academias, como apoio psicólogo, então lá tem desconto para quem quiser acompanhar. A gente tem uma psicóloga na empresa também esse ano, que dá todo esse apoio, e a gente tem investido muito em capacitação e treinamento.
Então, tanto a parte da NR5 também teve um treinamento específico sobre a NR5, inclusive para liderança, o que que é a questão do assédio, o que que a gente pode, o que que não pode, o que que deve, o que que não deve, tanto para os funcionários, né? Então, a gente tem treinado muito, a gente teve um treinamento mês passado para toda a equipe, 100% sobre inteligência emocional, que é outro tema extremamente importante, né, que a gente tem visto que cada vez menos essa geração tem, de fato, e que a gente tem tentado fomentar. Hoje, lá na empresa, a gente já tem as 5 gerações, a gente já está, inclusive, com a Alfa lá dentro, que são os menores aprendizes. Então, o desafio ali do dia a dia, ele é bem complexo de lidar com tantas gerações e tanta diversidade dentro de casa. E aí a gente sempre traz, para quem está acompanhando desde o início, meu nome é Karina Show e eu sou especialista na área de violência organizacional. E a gente conversando aqui, Sara, a gente percebe claramente quando você coloca trabalhar a mente e trabalhar o corpo, não é? E a gente sabe perfeitamente que dentro da área, você colocou isso muito bem, da área portuária, a gente tem os recortes, a gente tem um gerenciamento de estresse necessário dioturno, não é? Que a gente tem que dar resultado. Como é que trabalha-se isso hoje? Aí você trouxe algumas boas iniciativas. E quanto a empresa pode ganhar em matéria de produtividade e de lucratividade quando ela investe em boas práticas de prevenção à violência organizacional? Bom, acho que é um caminho que não tem como não investir, né? É necessário, extremamente necessário. Então, quanto mais a gente investe nas pessoas, mais a gente tem um ambiente saudável, mais as pessoas trabalham e a gente tem lucratividade. Então, mais a gente consegue entregar metas e consegue que a empresa avance um pouco mais, né? Todo ano, aí a gente já está nessa fase aí agora, esse mês que vem, a gente senta, todo mundo, para fazer o planejamento estratégico e entender qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, quais os nossos indicadores, os OKRs que a gente vai perseguir, e isso a gente desce muito para a empresa toda. Eu né, estou à frente da gerência comercial, que são 20 pessoas, 18 mulheres, inclusive, bem representado o ambiente feminino no meu setor. E aí cada gerente, né, tem com a sua equipe a reunião mensal de resultados. Então, eles apresentam onde chegaram, a gente apresenta o estratégico onde chegou, onde a gente está na meta, o que que a gente vai alcançar. Então, a gente tem uma cultura muito transparente de resultado. E isso ajuda muito, inclusive na saúde mental, sabe? Da pessoa entender onde que está, se vai ter participação de lucro esse ano, se não vai ter. Então, isso E é legal você ter colocado esse número, né? Numa equipe de 20, você tem essa alta é, representatividade feminina. É uma excepcionalidade que pode ser regra, porque nós somos a maioria da população e mães da outra parte da população. Então, a exatamente. gente tem essa relação muito intrínseca, né, com todos que estão envolvidos aí na O sociedade. meu setor acaba que tem, né, uma particularidade aí, porque a gente atende a área de vendas, pós-vendas, serviços conexos, atendimento ao cliente e marketing. Então, a mulher normalmente ela tem essa habilidade de conseguir várias caixinhas ao mesmo tempo, né? São muitos clientes ao mesmo tempo pedindo várias demandas diferentes. Então, a mulher acaba que se adaptou um pouco mais nessa função, né? Não que os homens não façam bem, tem uns meninos lá que são sensacionais. Mas o homem mais de caixinha, né? Então, tem que lançar caixinha, vai para outra caixinha e a mulher consegue muitas caixinhas. Então, de fato, assim, são mais mulheres nesse tipo de demanda hoje gerencial. E você trouxe uma informação lá no começo da tua apresentação, 15 anos de Espírito Santo, 15 anos De de ambiente portuário. ambiente portuário. O que que te levou para esse lugar? Bom, eu cheguei aqui no Espírito Santo, né? Sou formada em economia em Minas e aí, de fato, vi essa pós, né, graduação que me chamou a atenção. E quando eu comecei a fazer, eu logo comecei a trabalhar no ambiente portuário, né? A gente tinha trabalhado em Minas em outras áreas, muito mais socioeconômicas, de fato. E me apaixonei, de fato, pelo dinamismo do ambiente portuário, né? Essa questão que cada dia é um dia, cada dia é um problema diferente. E aí nunca mais saí. Então, já tenho 13 anos de técnica mesmo, né? Então, tô lá há 13 anos, entrei como assistente, fui crescendo até que cheguei no cargo que estou hoje. Então, temos vagas e oportunidade. Sim, Mulheres, fiquem atentas, não se limitem quando olhar e falar, ah, aquele ambiente é muito masculinizado. Temos vaga e aqui sim. está a Sara para provar isso. E aí, Sara, a gente volta no tema nosso, falando sobre a questão do assédio. Você falou que houveram treinamentos em relação à questão da NR05. Para quem não estava aqui no começo, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas nós temos aí a norma regulamentadora que vai impactar muito a partir de abril do ano que vem,
as questões em relação a treinamentos e capacitações na área de assédio sexual, outras formas de violência e fortalecimento dos canais de comunicação. E isso impacta também para o trabalho das CIPAs, né? As CIPAs agora passam a se chamar, de acordo com a NR01, CIPA-A, ou seja, o assédio passa a ser uma pauta mais fortalecida. Iniciativas como certificação em saúde mental, iniciativas como a normatização em relação à violência organizacional têm sido mais recorrentes. Como é que os empregados, os colaboradores, os funcionários têm recebido essas informações? Como é que eles têm se visto no protagonismo, por exemplo, de uma transformação em relação à cultura organizacional? A gente tem, né, um canal de denúncia, um e-mail para quem quiser, de fato, ter alguma questão que quiser denunciar, tem um comitê que trata isso. Como eu te disse, a gente tem uma política muito transparente, assim, então a gente gosta de que todo mundo saiba, de fato, o que, que a companhia tem de valor e onde está. Então, isso é bem disseminado na organização, os valores, né, a gente dissemina bastante. Tem até um livro que chama Paixão por Vencer, que ele fala exatamente isso, assim, um dos insights é esse. Conheça os valores, saiba os seus valores e conheça os valores da companhia, para ver se eles casam. E aí, de fato, tem que casar, né? Não dá para você estar numa companhia que você não tem os mesmos valores, que aquilo ali, algum momento, isso não vai dar certo, né? Então, de fato, a gente dissemina bastante isso, tanto na entrevista quanto na integração, e aí trata isso um pouco mais suave durante o nosso dia a dia. Isso tem sido, então, bem recebido, e aí você consegue também fortalecer a cultura organizacional através dos chamados multiplicadores, né? A gente sempre fala isso. Se você fala de cultura organizacional, você está falando de integridade. Se você fala de um fortalecimento dessa cultura da integridade, o valor da empresa sempre fica muito maior. Lá no TEC a gente chama de embaixadores, né? Tem os embaixadores que cada um representa um valor da empresa e tem toda uma disseminação anual com PDS, com dinâmicas, com algumas apresentações que eles fazem na área, administrativa, operacional, para isso de fato circular para todo mundo, de forma um pouco mais prática do que na parede, sabe? Bacana você ter falado sobre essa coisa da parede. Missão, visão e valores, ficar só na parede, a empresa não introjeta através do pertencimento dos seus colaboradores. E aí, trazendo um pouco esse link que você acabou de nos colocar, a gente foi muito impactado na pandemia com relação aos desligamentos, com relação às novas formas de trabalho. A informatização veio aí e arrastou a gente para uma série de questões. Hoje a gente tem a possibilidade de usar ferramentas como essa para nos aproximar de vocês que estão nos assistindo, mas na época da pandemia não foi uma opção, foi obrigatório. Como é que a gente pode pensar dentro desse processo, você vendo enquanto uma pessoa que está há 15 anos nesse ambiente, a humanização em relação às pessoas que trabalham nos ambientes, como é que você tem visto isso dentro da tua empresa e comparando com outras empresas e com exemplos de fora, a humanização em relação ao cuidar do outro, além do cuidar de si? Porque quando a gente fala de violência organizacional, a gente tem que ter esse cuidado, o cuidar de si e o cuidar do outro. Como é que você tem visto isso enquanto profissional na área portuária que tem tanta especificidade? A gente passou lá falando especificamente da empresa, uma mudança recente de RH para VP e gente de gestão, de fato, para conseguir cuidar de gente, né? E a gente tem alguns projetos, né, dentre eles, que é o de colaborar, comemorar as metas. Então, a gente tem comemorado bastante os funcionários, esses sempre pertencentes, né? Todo mês, quando a gente bate as metas do mês, tem um almoço especial, um pouco temático, para, de fato, as pessoas entenderem, né, que eles estão ali participando daquilo tudo e comemorarem junto com toda a gerência, a diretoria da empresa, o resultado alcançado. Então, acho que essa questão de comemorar, você valoriza o funcionário, ele entende que está pertencendo, alguns benefícios, né, igual eu falei, o Gympass também é uma novidade ali, que foi um pouco, foi bem aceito, na verdade. Treinamento, esse ano a gente tem investido muito em treinamento, então as pessoas estão sendo treinadas tanto tecnicamente, que é extremamente necessário, né, algumas coisas renovadas e tudo mais, quanto um pouco mais emocionalmente, inteligência emocional, algumas questões da própria NR, para todo mundo tentar ter um pouco mais de harmonia no ambiente. E você trouxe mais uma vez uma coisa que nós precisamos retomar,
que é a questão dos canais de denúncia. Você falou um pouquinho antes Uhum. o quanto, muitas vezes, para a pessoa chegar lá, ela precisa ter uma segurança psicológica, ela precisa se sentir ali à vontade para fazer uma denúncia, até porque quem sofre a violência organizacional, ela está se sentindo insegura. Muitas vezes até ela está se sentindo coagida. Como é que você, enquanto profissional de uma área tão específica que muita gente nem sabe muitas vezes o que se faz na área Claro. portuária, né? É uma coisa muito distante para muitas pessoas que porventura possam estar nos assistindo. Como é que a gente pode fortalecer essa chegada da pessoa que sofre a violência organizacional, seja homem ou mulher, e as mulheres têm um desafio maior, nós somos as mais assediadas no mercado de trabalho, e a gente tem isso também pelo desafio de chegarmos a determinadas posições, e lembrando sempre que o assédio ele não tem gênero, não tem idade, não tem função, pode acontecer, o assédio moral pode acontecer em qualquer lugar. Como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente pode fazer com que seja fortalecida a possibilidade da pessoa ver o seu direito, a dignidade enquanto pessoa, reconhecido através de uma denúncia no canal de denúncia? Eu acho que a pessoa tem que se sentir pertencente, tem que se sentir acolhida, né? Então, ela tem que entender que ali é um ambiente saudável, que ela pode, de fato, expressar suas opiniões. E a gente, como líder, tem um papel fundamental nisso. Então, nossas reuniões, elas são muito participativas, a gente sempre deixa os funcionários apresentarem o que eles fizeram, apresentar ideias, né? Os comitês são extremamente importantes também. E ali ele pode falar o que ele pensa, pode dar ideias que muitas vezes a gente, né, no dia a dia não tem. Então, são essas iniciativas que, a meu ver, dão abertura para o funcionário, de fato, se sentir à vontade para falar o que ele puder, o que ele quiser, o que ele tiver necessidade, né, nesses canais, com o próprio gente de gestão, né, que é um setor mais acolhedor, que trata essas questões aí no dia a dia. Você tocou num outro ponto de pauta aqui que a gente não pode deixar de falar, num painel que fala sobre mulheres na liderança. A gente sabe que a liderança tem sido transformada de forma dioturna, todos os anos a gente vê novos tipos, novos formatos de se pensar a liderança. E a gente tem falado muito sobre a liderança transformacional. E a liderança transformacional, ela congrega alguns fatores que até pouco tempo atrás a gente não ouvia. E um deles você trouxe aqui, a questão da colaboração. O quanto a colaboração pode contribuir para que um ambiente seja mais seguro psicologicamente e que as pessoas elas se sintam não apenas vestindo a camisa, mas suando a camisa das empresas. Você, como liderança, como é que você pensa e promove isso? Traz para a gente algumas dicas boas do que você já faz, aí Prático, compartilha um com a exemplo gente. prático, né? Bom, meu setor, né, igual eu falei, são 20 pessoas, e a gente tem essa reunião mensal, que todo mundo participa, e não a gente, eu como liderança apresento, cada um apresenta a sua sub-área. Então, eles já se reúnem ali durante o mês, já fazem a parte deles, e aí já falam o que vai falar, quem não vai falar, você já começa a ver um movimento ali de interação mesmo. Então, eles apresentam, e aí, mês passado, a gente criou uma nova metodologia aí, que cada mês um apresenta sua história de vida, então faz quase um TEDx para todo mundo conhecer todo mundo. A gente está fazendo um clube do livro, então mês passado eu apresentei até esse Paixão por Vencer para eles, e aí mês que vem já tem uma outra pessoa que vai apresentar um livro que gosta, ou uma questão de inovação, uma questão de essa nova geração, né? A minha equipe tem muita geração nova, muita geração Z. Então, o que eu tento é aproveitar ao máximo as qualidades deles e a gente passar o que a nossa geração tem de qualidade, né? Toda geração nova que chega e a gente tem o mau hábito de falar que é muito difícil, muito complexo, né? Mas toda geração foi assim, a gente também já foi assim, e a gente tem que, de fato, nesse desafio, conseguir extrair o melhor de todas elas. Então, isso que a gente tenta constantemente fazer no nosso dia a dia, nessa participação de todo mundo. Dicas de ouro aqui, que a nossa queridíssima Sara Kirchmeier, com 15 anos de experiência, tem trazido para a gente. Para fechar, nesses minutinhos finais, a gente não pode deixar você sair daqui sem essa dica. Aquela mulher que está lá do outro lado da tela, que precisa daquele impulso, que precisa saber o que fazer para adentrar no mercado. E, diga-se de passagem, Sara trabalha no mercado portuário e logístico. E aí, se você puder, dá uma palhinha. Qual é a diferença? Por que que existem esses dois nomes que para muita gente também é tão difícil? Então, a dica para a mulher que quer entrar no mercado assim como você entrou e a palhinha com relação à diferenciação dessas duas áreas que você atua.
Bom, para mim sempre é capacitação, né? Eu falo isso muito com a minha equipe. Toda empresa e fora de empresa e outras empresas são mar de oportunidades. Então, sempre tem uma oportunidade no mercado, seja onde você está, onde você quer entrar. Então, estejam preparados, estudem, de fato, se capacitem, façam cursos o máximo que puder. A Flávia falou da ANTAC também. Crie networking, isso é extremamente necessário, extremamente importante nesse mundo tão digital que a gente tem vivido cada vez mais, né? Networking realmente é bem diferenciado. Tenham empatia, tenham resiliência, né? Será muito necessário no nosso dia a dia. Tenham inteligência emocional, se capacitem nessa área também. Hoje a gente está vendo muito uma tendência nessa área e tem muito curso, muita questão disponível online. Então, esse que é a minha dica. E estejam atentos ao mercado de trabalho, né? E falando um pouco do portuário para o logístico, né? Portuário, de fato, está ligado a porto. Então, a gente é um porto de área secundária. Então, tem porto primário, tem porto secundário. E a parte de logística, né, é um pouco mais de distribuição de cargas. Então, tem muitos armazéns gerais que fazem essa distribuição. E onde eu trabalho é os dois, de fato. A gente tem um CLIA, é um Centro Logístico Industrial Aduaneiro, e a gente recebe carga importada, exportada, e também tem a Marca Nacional, que faz toda a distribuição para o Brasil todo, em função de muito benefício fiscal aí, que tem no Espírito Santo, que é extremamente atraente para muitas empresas. Então, essa que é um pouco, bem resumida a diferença. Janela de oportunidades para homens, para mulheres, ou seja, se você está procurando oportunidade, a Sara deu aqui um banho de informações para a gente. Sara, muito obrigada por você estar aqui conosco nesse primeiro podcast do CPEC, que é um oferecimento para a promoção da inclusão, da diversidade e da equidade. Mulheres protagonistas, a força da mulher no mercado de trabalho, o impacto dessas funções dentro